Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui desse lado, agradecendo a você que está aí do outro lado, sendo a nossa audiência. Já vou começar agora me apresentando, né? Eu sou a Elise Lacerda, sou apresentadora aqui do Nexus Podcast. Eu geralmente apresento os episódios, né, do podcast junto com meu marido, mas hoje, ossos do ofício, né? Ele teve que ficar um pouquinho mais, porque ele trabalha no hospital, a gente sabe que o hospital não para, né? 24 horas ali de demandas e é necessário. Então, ele está em outro local lá, abençoando outras vidas que precisam nesse momento, e nós vamos continuar aqui também, para que você possa ser abençoado desse outro lado aí, e a gente espera que esse momento seja um momento de muito bom proveito para você. E eu quero desde já pedir a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque pode ser que tenham outras pessoas que precisem, né, desse conteúdo. A gente aqui sempre está buscando fazer um conteúdo que esteja voltado para o cristão, para aquela pessoa que queira buscar mais, né, da presença de Deus, conhecendo a história de outras pessoas para que nós possamos ser edificados. Então, se esse episódio, né, e os outros também que você tem aí nas nossas playlists, se você sentir esse desejo, compartilha com outras pessoas para que outros também possam ser abençoados. E, sem mais delongas, nós vamos hoje começar o nosso podcast apresentando aqui as pessoas que estão conosco. Primeiro, nós vamos dar as boas-vindas para a Valéria. Valéria Pastora está aqui com a gente nesse momento. A Valéria vai estar sendo entrevistada, mas hoje também, eu falei assim, como o Edson não vai estar por aqui, a gente também tem a nossa querida Ivanice, que também vai estar aqui conosco hoje. Primeiro eu vou deixar a Valéria dar uma boa noite pro pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas eles vão ouvir, né? A gente grava de noite, mas não necessariamente. Então, primeiro dá umas boas-vindas pro pessoal e depois a gente faz isso com a Vani também. Tá bom. Ok, olá pessoal, eu fico muito feliz e agradecida por estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, um pouco mais da palavra, compartilhar um pouco mais de vida, e isso é muito importante. Eu sou Valéria Lima, pastora batista, hoje eu estou como pastora auxiliar na Igreja Batista em Vila Nova, São João de Meriti, né? Sou também escritora, que produzo material voltado também para a mulher, né, o cuidado da mulher, da palavra para a mulher. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Lembrando que, né, estar aqui é lembrar da minha infância no meio do povo congregacional, porque eu fui criada, né, pela minha avó ali, junto com a minha avó, uma mulher de fé, que sempre conduziu a vida cristã, e eu ali ao lado, dentro, no meio ali do pessoal da congregacional. Isso foi muito bom para a minha vida cristã também. Que bom. Vani, pode dar aí seu Oi, alô? gente, que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Não estou substituindo o Edinho, né? Mas eu estou ocupando o espaço aqui. E é um privilégio muito grande estar aqui com a Valéria, com a Elise, para matar a saudade, ao mesmo tempo também saber um pouquinho mais, né? Compartilhar um pouquinho mais da vida da nossa pastora querida Valéria. Que seja a bênção que nós desejamos. Que você seja abençoada, abençoados, e nós também, né? Que possamos todos ser abençoados por essa vida tão preciosa. Interessante foi que a gente não combinou a gente não combinou, né? Mas o céu já tinha combinado Sim. esse momento, né? De mulheres estarem aqui. Sim. É importante que a pastora Valéria faz um trabalho com mulheres, né? Sim. E nós vamos estar aqui reunidas. Então, a dinâmica vai ser mais ou menos essa, né? A gente vai estar entrevistando a Valéria, mas a gente vai estar também dando a oportunidade à Vani, que ela sempre pode estar intervindo aqui também, né, nas questões. A Vani é psicóloga, então também pode estar dando o seu parecer, às vezes a gente precisar, e também pode, se surgir alguma dúvida no meio do caminho, né, sobre a história, também pode ficar à vontade para dar sua contribuição. Então, a gente começa, né, pelo que a gente começa sempre, que é conhecendo um pouquinho da história, né, da caminhada cristã dos nossos entrevistados. E a gente queria que você falasse, Valéria, um pouquinho sobre como que você encontrou Jesus na sua caminhada. Pois é, eu sou apaixonada por Jesus, né? E a minha caminhada, eu nasci num lar cristão. Então, já vim do berço, como eu disse aqui há pouco, sobre estar, quando criança, próxima a uma avó de fé. Uma mulher de fé, né? Minha avó Ana, que foi uma mulher que me inspirou muito na minha infância. Então, fui ensinada desde o berço. Mas tem aquele momento em que a gente toma a nossa decisão pessoal ao lado de Jesus, né?
Então, quando criança, sendo ensinada na palavra, chegou um momento que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão real ao lado de Jesus, que não era uma fé herdada, mas que era uma fé que eu precisava também encontrar. E aí, por volta de 9 anos de idade, dentro de uma organização batista chamada Mensageiras do Rei, a gente ali era ensinado na palavra, eu senti a necessidade de abrir o meu coração pessoalmente para Jesus. E a partir dali eu me senti chamada. Para você ver, né? Quando criança foi o meu chamado. Aos 9 anos de idade eu só não apenas me converti, como também ali eu senti que a minha conversão não era apenas um momento para herdar o céu, mas que eu tinha um compromisso aqui na terra. E eu senti ali aos 9 anos de idade que eu tinha um compromisso aqui na terra. E eu comecei, claro, como criança, infantilmente, mas já entendendo que eu tinha um chamado específico ali. Que interessante a gente já criança, né, ter essa noção do serviço do chamado. Sim. Eu também tenho essa oportunidade de ter nascido, né, num lar cristão, e quando eu me decido ali por estar com Jesus, né, foi mais ou menos ali também nessa idade, eu acho que o meu foi com 8 anos mais ou menos ali, não sei exatamente qual idade, né, mas ali naquele momento eu resolvi aceitar Jesus, mas eu acho que eu ainda não tinha muito dessa questão do preciso trabalhar ali, né? Eu achava que, tipo assim, vai chegar um momento, mas eu ainda não sentia essa questão. Apesar de eu já estar lá nos louvores ensaiando, Paulinha, minha prima, me ensaiava, então eu cantava, eu fazia lá as questões que as crianças no Ministério Infantil estavam sendo, né? Mas eu não tinha essa noção do tipo assim, preciso disso, né, para como ministério. Já estava trabalhando, né? Eu só não sabia, né? Sim. E eu queria saber, Valéria, também, como que, porque a gente deu um salto, né, nessa história, a gente vai dar um salto agora, como que chegou a história de você ser a escritora, pastora, como é que nasceu esse ministério, né, nessa história? É verdade, assim, volta um pouquinho, né, aos 9 anos, não tem como você entender um chamado na proporção que eu exerço hoje, né? Mas eu sabia que eu tinha um chamado específico. E tem um lado bom, positivo, vamos dizer assim, e um lado negativo da coisa, né? O lado positivo é que desde cedo eu fui... eu costumo dizer que eu fui líder com chupeta na boca. Desde cedo, ali dentro do meio eclesiástico, eu participando, exercendo várias atividades na igreja, eu comecei a me comprometer, que foi um lado muito bom de me comprometer com o evangelho, no serviço, na igreja, né? Mas, por outro lado, eu fiquei muito engessada, porque eu me responsabilizei muito cedo. Já era da minha característica me responsabilizar. Imagina nessa idade. Então, trouxe para mim uma carga também, porque a gente sabe que tem toda uma carga em você ser líder, em você direcionar vidas, quando você começa muito cedo. Então, né? Então, eu fiquei naquela questão, um lado positivo, um lado negativo da coisa. Até que, na minha juventude, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E aí, eu fiz uma escolha, mergulhar de cabeça. Mergulhar mesmo. E aí comecei a servir as pessoas, né, em nome de Deus. Só que também comecei a fazer coisas que Deus não estava me pedindo, mas eu fazia em nome de Deus, né? E mergulhei nesse universo de servir de verdade, com meu coração, mas também com tudo que eu tinha, com minha força, juventude, entreguei realmente tudo, né? E servi ao Senhor. Porém, com essa entrega tão intensa, chegou um momento em que eu decidi fazer o seminário, e eu já estava numa idade adulta, né, mais madura, e eu decidi fazer o seminário, eu fui estudar teologia,
e fui viver a minha construção acadêmica voltada realmente para o ensino, para a minha formação teológica. E quando eu terminei o seminário, eu falei, estou pronta. Estou desde 9 anos já, né? Servindo, estou pronta. Só que não, né? Só que não. É sempre uma caminhada, né? sempre E é uma interessante, caminhada. você me permite só uma partezinha, que eu convido vocês duas, né? Crianças pequenas. E aqui já passou também a Leda, que é a esposa de pastor, a Elise, que é filha de pastor, e elas sempre falaram, né, sobre o peso de ser filha de pastor. Que muitas vezes os irmãos, até sem maldades, mas acabam se cobrando muito de uma postura de filha de pastor. E por eu ser um pouquinho há mais tempo que vocês, eu acompanhei vocês desde pequena, né? Eu acompanhei esse lado criança de Elise. Elise era uma menina, né? Conheci a Valéria também desde bebezinha, foi a primeira neném, assim, porque a minha turma não teve primos da minha faixa etária, do parte de mãe. E veio a pastora Valéria, que veio a Valéria, mas a Valéria sempre teve um comportamento diferenciado, pelo menos para a gente que estava de fora. Então, essa Olha parte aí. de infância da criança pode até ter tido, Uhum. mas a gente não vivenciou isso. Então, você sentiu esse peso, assim? Eu sou filha do pastor, ou não era filha do pastor ainda, mas o tio Paulo sempre foi à frente, né? Sempre foi uma pessoa de liderança. E eu tenho que ter um comportamento X, não posso ser igual às outras meninas. Sim, exatamente. Principalmente na minha adolescência, onde tudo começou, né? Ministério do meu pai começou na minha adolescência. E tem aquela questão, né? A cobrança do padrão, do ser exemplo, ainda mais naquela época, né? Do ser exemplo, do padrão. E isso foi pesado, né? É pesado para quem vive a vida eclesiástica nessa postura, né? Fica pesado. E isso também, a cobrança das pessoas, tudo isso contribuiu para que eu tomasse, às vezes, algumas decisões erradas, no sentido de ativismo, no sentido de acreditar que eu estava fazendo coisas em nome de Deus, mas, na verdade, muitas eram cobranças. Cobrança humana, né? Humana, Internas. né? Internas também, que a gente acaba se cobrando. Tem a cobrança de fora e tem nós mesmos que nos cobramos, não posso fazer assim, não posso ser assim, tenho que vigiar isso, vigiar aquilo, e a gente acaba se distanciando de Deus. E a gente, infelizmente, se distancia de Deus, no sentido da vontade de Deus para a nossa vida. Fica pesado, né? Porque não tem como. Primeiro porque um ser humano é ser humano, todo mundo erra, né? Todo mundo vai ter ali seus momentos de erro. E esperar isso, e uma maturidade dessa de uma criança é pior ainda, porque eu acho que se todo mundo erra, imagina a criança que está em formação, né? Quando adulto você toma decisões erradas, você fala, ai meu Deus, tomei uma decisão errada. E aí você tem que rever tudo ali. Imagina uma criança, né, que está sendo cobrada ali para ser perfeito. Isso aí é muito difícil. Eu digo assim, que para mim, sendo filha de pastor, eu não senti tão difícil assim, porque eu acho que meu pai também já tinha questão de estar eu sempre fui filha do pastor, né? Porque meu pai já era pastor quando eu nascia, ele já era pastor. Então, quando o tempo foi passando, meu pai também foi estudando sobre psicanálise, sobre todas essas questões, né? E eu acho que isso também auxiliou muito para que a gente não tivesse essa cobrança. Mas eu acho que eu tenho uma personalidade parecida com a da Valéria, que a gente também se cobra muito. Então, é essa questão, né? A gente querer também, tipo assim, ok, ninguém tá me forçando. Obviamente que as pessoas te ensinam o caminho da verdade, então estão te mostrando ali o que fazer. Mas você também se cobra muito, né? Ali nessa questão. E eu imagino que com você tenha sido ainda mais a cobrança externa, porque eu não sei se nesse momento as pessoas tinham a noção do que a psicanálise, a psicologia. Acho que não tinha muito disso, né? Acho que a gente vivia muito também a religiosidade, né? Era muita religiosidade. Coisa que com o tempo isso foi um pouquinho modificando, né? É importante dizer que igreja também são feitas de pessoas. Então Sim, é óbvio verdade. que a igreja também vai ter os seus erros, né? Sim. E a gente precisa, vamos dizer assim, sobrepor essas questões, porque a gente precisa realmente estar focado em Deus, né? É verdade. E como é que foi dali para frente, então? Passar desse momento? Aí terminei a minha formação e aí eu pensei, e agora? Estou pronta?
Não. Não. E aí foi onde eu recuei. Recuei no sentido de assumir mais uma responsabilidade agora como pastora. E eu fui ao Senhor, falei, Senhor, precisamos conversar. Não pode ser assim. Porque eu também sabia da responsabilidade de assumir uma posição ministerial, né? E das dificuldades que a gente enfrenta quanto pastores. E aí eu fui para o Senhor. Foi onde surgiu o livro, 430 dias em busca do amor. Então foram 430 dias, literalmente, com o Senhor, para entender o que o Senhor queria de mim. E a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: como eu posso prosseguir se eu olho para mim e eu não me vejo? E aí o Senhor falou assim para mim: você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Ponto. Mudar a sua maneira de ver a vida. Ponto. E mudar a sua maneira de me ver, ou seja, de ver o próprio Deus. Então, em 430 dias, com o Senhor, todos os dias, direto, vamos dizer assim, né? Eu passei por esse caminho de transformação, mudança de mente, na minha forma de pensar, na minha maneira de ver a vida. Então, não tinha só um contexto religioso, não era só a minha maneira de ver Deus, era também a minha maneira de ver a mim mesma e de ver a minha realidade no mundo, a realidade do mundo, né? E mudar, então, a minha maneira de pensar. Eu fiquei ali, quietinha com o Senhor, não me distanciei da liderança, me distanciei de todos os meus afazeres eclesiásticos. A igreja, na época, tinha me convidado, já naquela época, em 2012, para que eu assumisse o ministério pastoral auxiliar. E eu disse o Senhor, fiquei 3 meses primeiro perguntando se eu deveria aceitar. E aí foi quando o Senhor falou para mim: para tudo. A gente precisa conversar antes de você assumir o ministério pastoral. E eu fiquei ali 430 dias em busca do amor. Mas quando fala de amor, você está falando do amor ágape? Esses 430 dias. É o amor ágape que esse livro está se referindo? Pois é. Quando eu comecei a escrever, eu comecei com um olhar muito prático, humano. Que amor é esse que não me completa? Então, era de maneira geral. Eu não me completava comigo mesma. Eu não me completava nas minhas relações. Com Deus, eu não tinha crise, em termos da minha fé. Nunca tive crise com termos da minha fé. Mas eu me questionava se tudo que eu estava realizando em nome de Deus realmente era para o Senhor, porque eu não sabia. Então, a dúvida, né? A dúvida. E aí, tudo isso me parou nesse momento, quando eu fiquei escrevendo Em Busca do Amor. Então, eu entendi que eu estava na busca do amor ágape, sim, porque é ele que revela os outros amores. Isso é lindo, né? Nossa. É ele que revela os outros amores. Então, eu estava em busca do amor ágape, porque eu sabia que nele eu iria encontrar todas as outras respostas para os amores que me faltavam. Porque eu estava numa época de rejeição, rejeitando a mim mesma por falta de conhecimento, de autoconhecimento, rejeitada nas minhas relações, e era eu e Deus, eu só tinha Ele, e confusa quanto ao amor dele, não do meu amor pelo Senhor, mas confusa no amor dele por mim. Será que ele realmente me ama? Forte. E eu fiz uma caminhada
de 430 dias em busca do amor. O importante é perguntar se encontrou, né? Ah, mas essa é uma pergunta que eu acredito que se você também aí deve estar fazendo. Não sei se vai dar muito spoiler do livro, não sei. Mas se puder responder. Pois é. Quando eu estive na Bienal, né, ali falando com o pessoal que passava para conhecer o livro, assim que eu passei pelo lançamento do livro e tal, algumas pessoas olhavam, né, e perguntavam: e aí, você encontrou? Outros falavam assim: 430 dias é muito tempo. Então, a resposta é: eu encontrei todas as minhas questões, todas as respostas, toda a plenitude nessa minha relação com Deus de 430 dias. Eu encontrei o verdadeiro amor. Para quem perguntou, 430 dias é muito tempo, eu costumo dizer, eu passei 430 dias para que você, em uma leitura, possa encontrar. E é isso, e esse tem sido o meu legado. Esse tem sido o meu legado. Levar essa mensagem de amor para que outras pessoas possam ter esse encontro nele, com o amado. E aí encontrar respostas para as outras formas de amor. Sim. Você pode explicar também um pouquinho, pessoal, o sentido do amor ágape, né? Porque às vezes pode ser que alguém não compreenda essa palavra, né? Que vem do grego e tal. É importante a gente deixar registrado aí para o pessoal. Né? Isso aí. É o amor divino. O amor ágape é o amor divino. É aquele amor que sobrepõe todos os amores. Eu sou um pouco poeta, né? Eu gosto de ser poética. Eu costumo dizer, eu dizia até mesmo no seminário, que eu mergulho. Eu vou lá embaixo, eu vasculho, eu busco. Mas quando eu volto com a palavra, eu gosto de ser o mais simples possível. Eu gosto de encontrar corações, sabe? E nem sempre os corações se encontram com as letras. O coração, né, é algo muito, muito poderoso da parte de Deus para nós. A nossa alma, a nossa mente, o nosso interior é muito poderoso para Deus. Então, quando a gente entende o amor divino, esse amor ágape, o amor que sobrepõe todos os outros amores, é lindo demais. Sim. Porque ele dá respostas. Ele não nos deixa sem resposta de amor. E é interessante que quando eu faço essa pergunta sobre esse amor divino, o amor ágape, eu já tive a oportunidade de ler o livro algumas vezes e você encontra resposta para outros amores também. Por isso que eu perguntei, é o ágape? Porque você encontra resposta para o amor conjugal, por amor amigo. Tem várias respostas. E o auto-amor também, né? Isso, o amor próprio, que é o mais, que é mais importante Sim. depois do amor de Deus. É verdade. Né? Porque, inclusive, o primeiro capítulo, ele fala assim: a começar em mim, o que vejo. Sabe? Essa relação com o amor divino é muito próxima, é muito intrínseca, sim, com nossos sentimentos. Então, a começar em mim, o que eu vejo? E aí a gente começa essa busca, nessa caminhada, essa busca de reconhecer o amor de Deus a partir de um autoconhecimento. Eu costumo dizer, mergulhe-se sim em si mesmo, mas não vá sem Jesus. Perfeito. Não vá sem Jesus. Busque esse interior, essa busca interior, sabe? Mas chama Jesus para dentro, porque você não vai se arrepender. Lindo. Eu queria que você falasse também sobre, depois de você ter escrito o livro, acabou que você, primeiro tem essa questão você se sentiu pronta depois do livro, né? Para poder estar entrando no Ministério Pastoral ou não, e como é que foi isso dali para frente, né? Do que gerou esse momento com o livro na sua caminhada ministerial, né? Então, depois que eu escrevi o livro, que eu encontrei
né? Esse amor que cobre as nossas transgressões, que cobre os nossos pecados, que nos permite ser humana, que nos dá abertura para ser gente, que nos humaniza, sabe? Que nos permite. Então eu comecei a ver que não estava em mim, mas nele. E que eu poderia, sim, continuar com ele. E aí, isso me trouxe força, isso me trouxe determinação, quer ganhar ou quer perder, em nome de Jesus, vamos caminhar. E eu estava nesse sentido, então me sentindo pronta. Não pronta no sentido de que eu tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento, porque ninguém tem. Mas pronta no sentido de saber que nada era sobre mim e que eu poderia caminhar nele, porque nele são todas as coisas. E a gente ouve tanto isso, mas até então viver isso é complicado, né? Porque a gente está num corpo humano, a gente está no meio das cobranças, cobranças tanto de fora quanto de dentro, como a gente já falou, mas eu me senti pronta no sentido de não me preocupar com isso. Estar pronta por não se preocupar com isso, saber que nele estão todas as coisas, e agora não só por conhecer, mas por vivenciar, porque nesses 430 dias não foi só uma busca científica, foi sim científica, foram muitas leituras, muitas buscas, mas principalmente foi uma experiência com Deus, e foi em meio à rejeição, e foi em meio a dores, foi em meio a impossibilidades, entendeu? Então, não foi só uma busca científica, uma experiência, foi experimentada. Eu costumo dizer que eu experimentei cada palavra dessa. Então, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu não só escrevi, eu vivi. É isso. E dentro disso tudo que a pastora falou, é bom a gente frisar, né? Convidar Jesus. Até para o autoconhecimento. Jesus sempre na frente. E tudo dá certo. Verdade. É isso. E aí você entrou nesse ministério, né? Ali que estava sendo proposto a você. E como é que foi dali para frente, né? Agora, o que você hoje, de repente, faz no ministério? Fala pra gente como é que é esse momento hoje, né? Nessa caminhada. Então, nessa caminhada, que eu já tinha experiência, que foi agregando desde os 9 anos de idade, a minha experiência foi agregando, né? Até chegar esse momento. Então, agora, passado esse período, em posse dessa construção, eu digo que é um livro vivo, eu voltei à mesma igreja, né? Quando eu voltei, a igreja, em 2018, a igreja estava com o mesmo sentimento de 2012. 2013, mais ou menos, quando eu me afastei da liderança, não do convívio da igreja, mas eu digo da liderança, né? E aí eu fiquei esse período como ovelha. E eu fiquei muito feliz desse período. No início eu não gostei muito, não. Quem é ativista não gosta de ficar parado, né? Eu briguei um pouco com o Senhor, Deus, vou ficar parado esse tempo, né? Mas Deus falou comigo, é necessário. Você agora será ovelha. Ovelha. E eu fiquei nesse período também como ovelha. Quando eu voltei à igreja, então, me convida para o ministério auxiliar e acontece todo o processo de ordenação, de consagração ao ministério, e passei por todo o processo, né? Fiz todo o processo certinho e comecei a trabalhar, né, juntamente com o Ministério Pastoral. Porém, nesse período também, o Senhor sempre falava comigo, encontro graça.
e falava muito sobre mulher. Mulher. Não me deu muitos detalhes, só me falava encontro, graça e mulher. Passado o período da escrita do livro, da publicação, né, todo o processo, eu voltei com aquela voz de Deus no meu coração e comecei a escrever um material específico para as mulheres que eu chamei de Encontro Graça. Porque o Senhor falava comigo, quando duas mulheres se encontrarem intencionalmente comigo, com a minha palavra, eu vou fazer a obra. Isso é bíblico, mas ele falava no meu coração de uma maneira muito específica, dentro de escrita de um material, Encontro Graça. Então, baseado no próprio livro, eu escrevi um material só para mulheres, chamado Encontro Graça, que ele me deu também um caminho. Recupere, experimente e avance. Recupere, através desse material, recupere o seu relacionamento com a palavra. Experimente dessa palavra. Não fique apenas no ouvir, mas experimente essa palavra. E o terceiro ponto, avance com base nessa palavra. Então, o material a cada estudo, são 10 estudos, a cada estudo, a mulher passa por esse processo. A cada estudo, ela recupera a palavra ali, ela experimenta, tem um material ali para ela experimentar e avançar, né? Então, construído esse material dentro da pandemia, eu distribuí também esse material e alcançou o Brasil, e alcançou várias regiões do Brasil, o que me fez muito feliz, porque o que eu queria realmente é que as mulheres fossem alcançadas. Então, chegou no Nordeste, chegou no Centro-Oeste, chegou no Sul, e em muitos lugares, mulheres foram alcançadas através da distribuição desse material pela internet também. E o que eu achei mais lindo, foi que uma pastora amiga minha, lá em Tucumã, no Pará, ela recebeu esse material e ela fez os estudos com as mulheres lá no Pará e me mandava, na pandemia, me mandava áudio, vídeos, fotos, e eu vendo aí esse material indo aonde o Senhor disse para mim em 2012 que chegaria no Brasil e até os confins da terra. Então, tem muita coisa ainda para acontecer dentro desse material escrito que tem multiplicado aí entre as mulheres. Lindo, né? Você vê como que Deus constrói realmente, né? A caminhada do cristão é literalmente uma caminhada, né? É um processo e vai construindo, né? Mas eu sei também que tem um outro projeto que nasceu depois das mulheres, não foi? Acho que é com as crianças, esse? Sim, porque é com as mulheres também, né? Ah, sim. Não pode falar de mulher sem falar de filhos. E aí, Deus sempre disse que esse livro seria um livro vivo. Após também esse material, dele ter comunicado comigo a respeito das mulheres, eu tenho 5 anos de ministério pastoral ali, na Igreja Batista de Vila Norma, e assim que eu fui consagrada, eu entendi que a igreja poderia ser relevante junto à comunidade, junto às mulheres da comunidade, e quando eu passei isso para a igreja abraçou, as mulheres da igreja também vieram junto, entendendo a realidade que as mulheres da nossa comunidade também precisavam da palavra, precisavam de apoio, e a nossa realidade lá, quando buscamos o que poderíamos fazer para ajudá-las, a maioria colocou para a gente que a necessidade do bairro era o apoio com reforço escolar para as crianças. Então, e também apoio psicológico, apoio em outras áreas. Então, quando a gente entendeu isso, nós trouxemos as crianças e as suas mães para dentro da igreja, e essas mães e essas crianças começaram a ser assistidas. Elas foram assistidas pela comunidade, pela igreja, né? E aí eu comecei a ver esse livro também de maneira viva. O nome que Deus nos deu ali também foi Com.Vida, é uma árvore que também simboliza a vida, que também simboliza a caminhada, o livro. Então, tem muita coisa boa que aconteceu
também a partir do livro. Hoje, começou com um projeto, hoje é uma ONG, né? Tem 1 ano já que é uma ONG, nós já conseguimos transformar em ONG e está lá. Agora tem uma coordenação geral com outras pessoas. Eu sempre digo que eu comecei, né? Fiz aquele momento inicial, e agora, quando se transformou em ONG, Deus mandou outras pessoas para nos ajudar, e agora tem uma coordenadora geral que tem abençoado muito aquele trabalho lá. E é legal, assim, que eu tenho o privilégio de participar com eles dessa ONG, da integração da comunidade com a igreja. Que não é aquela coisa separada na igreja, vai lá no domingo, não. É ali estar junto, é trocar, é misturar mesmo, é muito, muito, muito gratificante. Como é que é um pouco desse trabalho? Como é que ele começou, assim? Como é que foram os primeiros dias, assim, desse trabalho com as mulheres? Na ONG? Da questão do Encontro Graça, aí depois a gente entra no da ONG. Das mulheres, o material estava pronto. E Deus sempre falava ao meu coração que era onde uma mulher encontrasse outra mulher. Então, não era muito focado para dentro da igreja. Na verdade, a primeira vez que a gente começou a fazer esse trabalho foi em encontro de café, num momento informal, sabe? Um bate-papo de uma mulher com a outra, dentro de condomínios. Então, surgiu. Esse material também foi muito trabalhado dentro de um condomínio em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai vendo as coisas acontecerem quando é de Deus, que elas vão fluindo naturalmente, sem que você tenha aquele trabalho, muitas das vezes, metódico, sabe? Então, quando alguém me pediu material, eu enviava, ia para outros lugares. E ali dentro do condomínio foi uma realidade também muito legal, porque muitas mulheres cristãs, e eu vejo que esse material ele tem um alcance para evangelização, sim. Já alcançamos muitas mulheres para Jesus. Mas ele também tem um princípio muito interessante, porque como ele está muito conectado com a minha vida, com o que eu escrevi e tudo, tem um princípio muito importante, um princípio libertador para as mulheres cristãs. Porque a mulher começa a entender que ele é mais do que uma religião, um nome, um ofício, um dom. Ela é muito mais que isso. Uhum. Então, ela começa a ter essa percepção, desconstruir muitas coisas. Quando ela volta para a igreja, ela volta diferente. Ela volta com um novo pensar a respeito dela mesma, a respeito das relações que ela tem e a respeito de Deus. E ela contribui muito mais para a igreja. Quando alguém pensa, estou fazendo um trabalho paralelo com as mulheres de outras denominações, de outras igrejas, tudo, parece a princípio prejudicial, né? Está agregando mulheres de outras igrejas, de outras denominações, tem muito dessas coisas, mas não, é o amor de Deus que nos une. Independente de denominação, independente de grau, de conhecimento, é Deus que nos une em amor. E essas mulheres, elas são tão tratadas, tão amadas pelo Senhor, que elas, pelo contrário, elas voltam para suas igrejas. Elas querem contagiar as outras meninas, as outras irmãs, que ainda não tiveram essa percepção do amor divino na sua própria vida e nas suas relações. E isso que está sendo bem legal, porque ninguém sai da sua igreja para fazer um grupinho. As pessoas são tratadas e são inseridas novamente dentro das suas igrejas e ali elas abençoam o ministério feminino da sua própria igreja. Que lindo, né? E como é que e as crianças, como é que essa necessidade de estar com as mulheres, elas tinham onde deixar os filhos e aí começou a precisar estar com as crianças também? Como é que foi essa dinâmica de também começar a falar com as crianças, né? Sim, porque sim, o livro, ele fala num outro capítulo, um olhar para o outro, né? Depois de um olhar para mim mesma, um olhar para o outro, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Então, eu preciso de uma cura, eu preciso de um autoconhecimento, dessa relação de amor com Deus para dentro.
e depois isso tem que desaguar no outro, porque senão não tem motivo de ser. Ficar retido, Eu né? não tem posso como. reter, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de reter nada. Se eu aprender aqui agora uma coisa com você, amanhã eu estou passando para alguém. Eu acho que o conhecimento, o amor, o reino, a palavra, para ser entregue. Jesus é o nosso modelo. Ele entregou a própria vida, né? O amor está aí, né? Nessa entrega incondicional, nesse amor incondicional de Jesus. Então, e nós? Então, está na hora de entregar a alguém esse amor que recebemos do próprio Cristo. E isso é que é lindo. Então, quando a gente entende que isso é para dar, nós entendemos que a nossa realidade ali, as mães tinham uma dificuldade na questão educacional dos filhos, mães perdendo muitos filhos para o tráfico, para as drogas. E a gente sabe que a falta de conhecimento de si mesmo, das letras, de Deus, isso tudo leva as pessoas a caminhos difíceis. E as mães muito sofridas, nós resolvemos abraçar esses filhos dessas mães, para ajudar essas mães. E entendemos que se nós começássemos entregando o conteúdo do ensino, ensinando essas crianças a ler, a escrever, a ter uma nova visão de mundo, uma perspectiva, uma esperança, e paralelo a isso, entregando a palavra, junto, os valores do reino, isso ia construir famílias fortes, famílias livres, famílias que estariam produzindo para si mesmo e para a sociedade e para o reino de Deus. E aí começou o trabalho com as crianças e agora a gente já faz atendimento também com as mães e aí vai crescendo e a gente tem hoje um desejo de crescer muito mais com cursos para os jovens. Tudo isso é o amor sendo multiplicado. E lá temos também a nutricionista. Sim. Aquela da massagem dos pés. Massoterapia. Massoterapia, tem serviço psicológico. Nutricionista. Tanto para adulto quanto para criança. Tem uma psicóloga lá especializada em crianças. É um trabalho muito de amor mesmo, contagiante. Vou aproveitar então esse intervalinho. Deixa as redes sociais, né? Como é que a gente faz contato com esse local que é uma ONG, né? Para que as pessoas possam ter contato com esse local, querendo ajudar, querendo trazer também, né, outras contribuições ali, pode deixar aí. Se você quiser participar com a gente dessa ONG, será muito bem-vindo. No Instagram, nós estamos ali, Projeto Com Ponto Vida, né? E você pode nos encontrar ali pelo Instagram, pode nos chamar, nós vamos ter o maior prazer de entrar em contato, de trazer você para perto. Profissionais, estamos precisando de profissionais de todas as áreas ali para ajudar aquelas famílias, né? Que vai ser muito bem-vindo. Estamos precisando de um psiquiatra. Um psiquiatra. Já faz aí. Senhor. Já faz aí. Estamos orando, né? Estamos orando. Por um psiquiatra. Já temos ali a psicóloga, temos a nutricionista, a psicóloga só infantil, que trata só as crianças, mas agora a gente tem uma realidade lá muito difícil, uma comunidade muito carente, então toda ajuda será muito bem-vinda. E é interessante que a comunidade é carente, mas é tão amorosa. Amorosa. Muito amorosa. A gente se sente assim, amada, protegida, abraçada, é muito gostoso. É verdade. Muito bom. E o livro também, como é que a gente faz para poder conseguir o livro? Pois é, o livro está aqui, ó, gente. Está para vocês, essa capa linda, né? E hoje esgotou na editora. Editora Ágape também aqui, gente. Olha. Ó. Editora Ágape de São Paulo. Esgotou a primeira edição, né, na editora. Em alguns sites você ainda encontra do livro. Alguns sites que a editora distribuiu, livrarias, site, mas em alguns sites também ainda encontra. Você pode acessar lá pelo nome do livro, a autora que você encontra, a Amazon. Na Amazon deve ter também, né? Isso. Então, 430 Dias em Busca do Amor, a escritora Valéria Lima, da editora Ágape. Então, fica aí para você
para as pessoas poderem fazer essa busca aí na internet. Joga lá no Google, querido, que o Google encontra tudo. Encontra, com certeza. Né? É importante a Sim. gente deixar esses detalhes aqui para a gente poder ter esse link, né? Porque a gente está falando de um material importante. E eu queria também saber se as pessoas têm acesso ao Encontro Graça. Como é que a gente faz também? Pois é, claro que tem. O material do Encontro Graça, ele está em distribuição gratuita. Aproveite, tá? Algumas mulheres, olha só que bonitinha essas mulheres aqui fizeram. Elas encadernaram, elas têm todo um carinho para fazer esse trabalho, né? Mas eu tenho em PDF, vocês podem me encontrar no Instagram, lá eu tenho meu arroba também. Passa aí o arroba, pessoal. valerialima.pra, tá? Você pode ir lá no Instagram, que tem também lá na bio o link, que você pode acessar e encontrar o material em PDF, todos os 10 estudos, todo organizado lá para você levar para a sua igreja, para você conversar com uma amiga, bater um papo na sua casa, convidar um grupo de amigas para conversar sobre esse assunto. São assuntos realmente pensados em Deus, tudo com base no livro e na minha experiência de fé. Que lindo, que lindo. Vamos, a gente está nesse finalzinho aqui, né? A gente está caminhando para o nosso final. E eu queria, Valéria, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão aqui junto com a gente. Depois a Vânia já vai pensando aí também, Vânia, que você também vai deixar uma mensagem para as pessoas, para as mulheres. Sei que fala o que está no seu coração. Queria que a gente começasse a falar sobre o que a gente aprendeu aqui, sobre alguma coisa que Deus colocou no seu coração para as pessoas que estão aí nos assistindo. Legal. Eu gosto muito de Eclesiastes, me acompanhou muito, capítulo 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Eu tenho certeza pela experiência que eu tive de amor com o Senhor, que é uma experiência de entrega. Amor para mim é entrega, sabe? É lançar-se. Não tem como dizer que ama e retém. Não tem como dizer que ama e não avança, e não entrega. Mesmo que a gente corra risco. Amar é correr risco. Com certeza. Amar dói. 1 Coríntios 13 diz também, né? Que diz que o amor é sofredor, mas o amor é benigno. Preencha a nossa alma. Essa relação de amor com Deus, através de Jesus, seu Filho, não tem coisa mais linda, mais prazerosa do que viver esse relacionamento de amor com Jesus. Aquele que se deu. O nosso Deus é o único que desceu. Em todas as religiões, você precisa fazer alguma coisa para alcançar Deus. O nosso Deus, ele desceu, ele veio a nós através de Jesus Cristo. E a palavra diz que ele se deu, ele se fez maldição por nós. Ele se transformou, ele se colocou em forma de homem. E hoje nós temos esse Deus tão amoroso. Como eu disse no início, a minha grande dificuldade não era de amar Deus, porque eu sempre reconheci Deus na minha vida, desde muito nova, mas era de entender que Deus me ama. E sabe o que é muito legal que eu descobri nesse processo com o Senhor? Que não há nada que eu faça de mais importante que vai aumentar o amor de Deus por mim. E não há nada que eu faça de pior nessa vida que irá diminuir o amor de Deus por mim. O amor de Deus é estável. Ele me ama, ponto. Ele te ama, ponto. Ele é amor. Então, não temas. Lance o teu pão. Entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega o seu dom, entrega o seu ministério. Entrega tudo, lança. Lançar essa entrega, sabe? Deixa aí, porque você vai encontrar. Aí você vai encontrar. É aí que você encontra. Quem perder a sua vida, disse Jesus, acha-la. Então, não tenha medo de amar.
Eu passei por muitas dores, eu passei por muita rejeição, eu passei e passo. Quem não passa? Talvez tenham pessoas nos vendo, nos ouvindo hoje, com muitas dores, com dores piores, não é? Cada um sabe qual é a sua dor. E não existe, eu penso que não existe dor nem pior, nem menor. É dor, é luta, é sofrimento. E quantas pessoas hoje têm sofrido? Mas o amor de Deus está aí para nos abraçar, nos aconchegar, nos trazer para perto. Vale a pena a entrega, vale a pena se lançar. Amém. 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 É interessante que, falando de amor, eu estava me lembrando aqui que Jesus resume os mandamentos em 2, né? Que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala em amar o próximo como a ti mesmo, a gente lembra, né, que eu tenho que amar o outro, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa se amar. E como estamos falando de mulheres, né? E muitas vezes nós perdemos esse amor para conosco. A imagem da mulher está sendo distorcida, está sendo muitas vezes aniquilada, uma baixa autoestima muito grande. É como se não valêssemos, né? Não tivéssemos valia. E Deus nos ama tanto, mas nós também precisamos nos amar, porque quando a gente recebe esse amor de Deus, ele vem para nós. Então, ele está em mim. Então, eu preciso valorizar. Nós, mulheres, precisamos nos valorizar, nos amar, cuidarmos é muito bom cuidar da família, é muito bom cuidar daquelas pessoas que estão aos nossos lados, mas também é muito bom a gente cuidar da gente mesmo. Eu costumo falar com algumas mulheres que eu também trabalho, que a hora do banho é uma hora que a gente se toca. E às vezes a gente está tão atarefada, é tanta coisa, a gente não para sentir o corpo da gente. O passar um sabonete, o passar um hidratante é uma forma de carinho, sabe? De se tocar, de sentir seu corpo. Então, o que falta, na minha percepção, é esse amor. Nós nos perdemos, nós mulheres nos perdemos, porque há muitos anos atrás começou um processo, né? Quando a gente está falando de mulheres que atuam, começou um processo lá atrás, daquela história lá começou o feminismo, e é bem válida, tá? Além de ser feminina, eu costumo dizer que eu sou feminista, sim, mas não no sentido que foi distorcido a palavra, esse feminismo, que levou a uma disputa desenfreada com o homem e a gente perdeu o amor por a gente mesmo nessa busca de igualdade. Não estou dizendo que a gente não está numa luta, quero dizer isso, que a gente não está numa luta com o homem, mas a gente precisa se amar e espalhar esse amor, seja para o homem, para a criança, para o meu vizinho. Mas falta ainda esse encontro com a gente mesmo. Deus já nos ama, a gente sabe disso. Mas a gente precisa desse amor. Então, lembrar desse mandamento, né, que reduziu ali em 2, tão importante. O amor de Deus para comigo, o meu amor para com Deus e para comigo, e aí sim, espalhar o meu amor, sem perder a essência de ser mulher, vitoriosa, graciosa, guerreira. Eu acho que a minha palavra é essa. É certo. Eu queria também agradecer, né, primeiramente, vocês duas, né, que estão aqui hoje. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por se abrirem aqui também, né, colocarem aqui. A Vani também já teve um episódio que ela pôde compartilhar um pouco mais da história dela. Hoje, né, em específico da pastora Valéria, de abrir, de expor, de mostrar essas questões, porque eu acho que às vezes a gente, dentro da igreja, obviamente nós vamos ter ali também a palavra de Deus, mas às vezes de uma forma muito formal, né? Sim. E aqui nesse momento de bate-papo a gente consegue ouvir mais o coração, que é justamente isso, né? Que a mulher, ela precisa desse momento, né, de abrir o coração. Homem e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus compreende esse momento também de abrir o coração, esse olhar mais poético, esse momento mais feminino, que hoje, sem combinar, mas Deus já tinha combinado, que foi um momento super feminino aqui.
onde Deus mostra o amor dele também por nós dessa Amém. forma. E dentro da própria palavra a gente vê, né? Deus falando que queria abraçar como se fosse uma galinha, trazendo os pintinhos para debaixo das suas asas. Então, você vê o amor de Deus nesse amor que a mãe tem, nesse amor que a mulher exerce em outras áreas da sua vida também. Sim. Então, assim, esse lado feminino sendo também algo que Deus colocou em nós, né? E não desmerece, faz Claro. dela alguém muito importante na obra de Deus, alguém que Deus criou, idealizou, formou e trouxe, né? E a gente está aqui fazendo nossa pequena contribuição, né? E esperamos que isso tenha abençoado você que está aí do outro lado. A gente espera também que você possa ter ouvido aqui. Eu aprendi muito, porque realmente a gente precisa olhar para nós mesmos, a gente precisa amar a si mesmo para querer depois entregar aos outros. Me identifiquei aqui várias vezes com a questão do ativismo, já passei por tantas fases também dentro da igreja, era líder de tudo, daqui a pouco, calma, eu não preciso de tudo isso, né? E a gente vai se encontrando. Eu acho que é importante a gente saber que a igreja não está sendo feita de pessoas perfeitas, mas a igreja é um mandamento de Deus. Nós estarmos reunidos como igreja é algo que Deus nos manda fazer. E se Ele mandou é porque tem algo de muito precioso ali. A comunhão, né, que a gente tem dentro da igreja é algo poderoso. Então, assim, que você possa ter aprendido isso, que você possa, assim, lançar o seu coração para Deus. Busque a presença de Deus, assim como foi dado aqui as dicas, né? Ouça, mas você experimente também e depois avance. Conforme Deus te der a direção, a orientação, busque também. A gente deixou aqui todos os contatos para que você possa ter acesso a esse material, porque é muito importante. Mas, acima de tudo, Bíblia, querido. Você precisa, querida, da Bíblia. Fala com o Senhor, fecha a porta do teu quarto, fala com o Senhor. Ele vai estar lá para te ouvir. E eu acho que ficou muito claro aqui, né, que a gente precisa disso. Então, se você tiver uma Bíblia à sua disposição, a gente tem até na internet gratuitamente, a gente tem vários aplicativos gratuitos que você pode baixar também pelo seu celular, que tem a Bíblia ali. Dedique esse momento para Deus. E você possa entregar o seu coração para Ele, porque toda essa caminhada começa com essa primeira entrega, que é a nossa entrega de vida para a salvação. Né? Então, nós queremos nos despedir de você. Sempre aqui na nossa tela, né? Fica aqui, ó. Tem pro outro lado aqui. Pro lado de cá. Isso. Eu fico confusa com as câmeras. Mas está aqui sempre o QR Code. Ele ali do lado, ele vai direto para a conta da igreja da Pauliceia, a Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia. Porque como outras coisas que nós fazemos na igreja, elas custam valores, né? Então, se você quiser e sentir no seu coração de ofertar para essa obra, nós queremos agradecer. Se você também não quiser, não tem problema nenhum, porque a palavra de Deus ela é gratuitamente entregue a qualquer um. Você nunca faça por obrigação. Faça se o seu coração desejar, né? E esteja também compartilhando, porque se você também não puder contribuir de forma financeira, o compartilhar, o deixar com que essa palavra chegue a outras pessoas já nos ajuda muito, para que a gente possa realmente espalhar esse amor de Cristo, né? Então, nós queremos nos despedir e queremos deixar para você esse momento, esperando que você tenha recebido de Deus algo muito importante. Amém. Amém? Edson, que se cuide, hein? Não falta não. Que a Vânia aqui tá aposta. Eu tô aqui. Mas foi muito Um bom abraço. também, Vânia, você estar aqui Obrigada. com a gente. Eu acho que contribui sempre, né? A gente ter Sim. sempre alguém do lado. Eu fiquei até com medo. Eu falei assim, gente, sem o Edinho, como é que eu vou fazer agora? E Deus, né, trouxe aqui alguém que Abre o pôde olho, me ajudar. Edson Lacerda. Alguém que pôde me ajudar aqui nesse momento. Então, muito obrigada, Vânia. Muito eu que obrigada, agradeço. Valéria. E muito obrigada a você. Então, até o próximo. Até o Até o próximo. próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.